A próxima virada já começou e o que está acontecendo agora vai redefinir o que é possível fazer e para quem. Se você está pensando em fazer algum procedimento ou simplesmente acompanha esse universo, entender as tendências muda a qualidade da sua decisão. Porque daqui a 2 anos, as opções que existem hoje já serão diferentes. Os resultados são melhores, a recuperação será mais curta. E você precisa saber o que está vindo antes de tomar qualquer decisão. Meu nome é Rafael Pacanaro, eu sou cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. Hoje vamos ver dados reais desse crescimento e as 5 tendências que estão redefinindo a cirurgia plástica masculina. E o que muda para você como paciente. E no final desse vídeo eu vou te contar sobre uma tendência específica que quase ninguém está falando ainda. Ela vai impactar diretamente os homens que usaram, ou estão usando, medicamentos modernos para emagrecer. Se isso é seu caso, você precisa ficar até o final desse vídeo. Vamos começar com os dados da ISAPS, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. De 2018 a 2024, as intervenções cirúrgicas em homens no mundo saíram de 1,4 milhões para 2,8 milhões de procedimentos. Crescimento de 95,7%. Quase o dobro em 6 anos. Os procedimentos não cirúrgicos, como botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, mais que dobraram no mesmo período em pacientes masculinos, com um crescimento de 116%. A ISAPS estima que homens já representam entre 15% a 20% de todos os procedimentos estéticos realizados no mundo. Em consultórios especializados no público masculino, esse número já chega em torno de 30% de aumento. No meu caso, beira 100%, porque eu praticamente só trabalho com o público masculino. No Brasil, segundo os dados da Kantar, divulgados em 2024, super recente, o mercado de autocuidado masculino representa 39% de crescimento. Os tratamentos faciais já atingem 17% da população masculina, que representa uma alta de 3 pontos percentuais em apenas um ano. Você já imaginou? 20% da população, praticamente, masculina já tem cuidados faciais. Isso não é uma tendência, é uma transformação cultural que já está acontecendo. Mas por que então esse crescimento tão acelerado justamente agora? São 3 fatores que se combinam exatamente nesse momento. Primeiro, a exposição digital, Instagram, YouTube, TikTok, o padrão visual masculino ficou mais exigente agora. O homem ele passou a se ver mais e se comparar mais. E o segundo motivo é a quebra do tabu. Até mesmo nas escolas médicas, os procedimentos eram ensinados para o público feminino, né? Os procedimentos como botox, preenchimento, bioestimuladores, a gente sempre analisava a face feminina, até na questão de ensino, né? Isso se reproduzia no consultório, no público que era atendido. Isso está mudando bastante agora. E se falava em cirurgia plástica como se fosse um procedimento exclusivamente para mulher. O homem nem passava pela cabeça também fazer, né? Só que ele também tem nariz, ele também tem pálpebra, ele também tem olho, ele também tem orelha, ele também tem abdômen, ele também emagrece e fica com flacidez. E esse cenário mudou, e mudou muito rápido. E o terceiro motivo é que os resultados ficaram mais naturais. O homem não quer aquele resultado que grita que ele fez uma cirurgia. Ele quer fazer, se rejuvenescer, melhorar o contorno corporal, mas não aparentar que ele fez uma cirurgia. A própria técnica do contorno corporal, a Lipo HD, que surgiu há mais de 20 anos atrás, ela trazia um resultado até mesmo estigmatizante. Você olhava aquele barriga, os gominhos e olhava, isso está me cheirando muito artificial. Porque realmente, né, era um desenho na gordura. Hoje as técnicas evoluíram muito para trazer um resultado atlético e muscular para esse abdômen, por exemplo, no caso da lipoaspiração. As técnicas evoluíram bastante para entregar exatamente isso, naturalidade. Mas eu prometi aqui falar sobre as tendências, né? E vamos então na primeira tendência. E ela contraria o que muita gente imagina sobre cirurgia plástica, viu? A estética que domina 2025 e 2026 não é a do excesso, é a da naturalidade, como eu já disse. Os exageros estão em baixa. A busca não é mais por um padrão de corpo perfeito, genérico, é por uma versão melhorada de si mesmo, respeitando a sua anatomia. No contorno corporal masculino, isso significa definição que faz sentido para o biotipo de cada paciente. Mas naturalidade exige uma coisa:
Tecnologia precisa, e é exatamente essa a segunda tendência. Vaser, BodyTite, Renuvium, Morpheus, Argoplasma, essas tecnologias chegaram para transformar o que é possível fazer. O Vaser usa uma tecnologia de ultrassom para liquefazer a gordura antes de removê-la, com mais precisão, menos trauma e menos sangramento. Já o Renuvium e o BodyTite promovem uma retração ativa da pele. Isso era praticamente impossível há 5 anos atrás. Já o Renuvium e o Argoplasma promovem uma retração ativa da pele, coisa que era impossível há 5 anos atrás. Resultado disso, procedimentos mais precisos, cicatrizes menores e recuperação que caiu de semanas para dias em muitos casos. Para o homem que não pode assim se afastar muito tempo do trabalho, isso muda completamente a equação. Mas tecnologia não é só equipamento. A terceira tendência que muda o que acontece antes, durante e depois da cirurgia, a gente vai conhecer agora. Inteligência artificial no planejamento cirúrgico. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica documenta que uma IA já é aplicada em 3 fases diferentes da cirurgia: no pré-operatório, na análise dos exames, na simulação do resultado 3D e na previsão de riscos cirúrgicos. Isso não é promessa no futuro, já está sendo aplicado agora em grandes centros de referência e nos consultórios com inteligência artificial que já se atualizaram. E vai democratizar bastante isso nos próximos 2 anos, viu? A quarta tendência talvez seja a mais inovadora. Ela usa o próprio corpo como ferramenta. Ela é a medicina regenerativa. O foco aqui é regenerar os tecidos, não apenas remover ou adicionar volume. A lipoenxertia é o grande destaque. A gordura do próprio paciente contém células tronco e fatores de crescimento naturais. Quando a gente transfere ela para outras regiões, como peitoral, deltoide, abdômen, ela pode regenerar esses tecidos, melhorando a textura da pele, restaurando volumes e melhorando até mesmo a massa magra desse local. Sendo assim, no contorno corporal masculino, o enxerto muscular para a definição, ele pode fazer esse aumento sem próteses. O resultado é bastante natural, porque o material é próprio do paciente, sem risco de rejeição e sem nenhuma perda de função. O que a gente vê é o aumento muscular e não um desenho na gordura simulando essa musculatura. A quinta tendência não é uma técnica, ela é uma mudança de paradigma. E é o que mais vai impactar você. A gente está falando aqui da masculinização do corpo, se tornando uma especialidade própria. A cirurgia plástica masculina está deixando de ser um apêndice da especialidade feminina. Ela está virando uma área com protocolos próprios, formação específica e uma demanda extremamente crescente. O paciente homem tem objetivos diferentes: definição, ângulos, preservação da sua identidade masculina, tem obviamente uma anatomia diferente. A distribuição de gordura, a espessura da pele, a elasticidade dessa pele, tudo é diferente da mulher. A tolerância ao processo também é diferente. Ele quer uma recuperação rápida, quer resultado discreto e não quer ter que explicar para ninguém que ele fez cirurgia. Então, os cirurgiões plásticos que dominam esses protocolos de ginecomastia, lipo-HD masculina, contorno corporal, pós-bariátrica masculina, são os que mais crescem nesse mercado hoje. Lembra da tendência que eu mencionei lá no começo do vídeo, aquela que impacta quem usa medicamentos para emagrecer? Os medicamentos GLP-1, como a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy e os mais novos, estão em explosão aqui no uso no Brasil. Não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Os homens que perderam 15, 20, 30 quilos com essas medicações ficaram com flacidez de pele. A velocidade desse emagrecimento supera muito a capacidade de retração de pele. O resultado disso, uma nova onda de pacientes masculinos chegando nos consultórios de cirurgia plástica. Não por vaidade, mas como uma continuidade natural desse processo de transformação que eles já começaram. Se você está nesse grupo ou está considerando o uso desses medicamentos, a cirurgia do contorno corporal pode ser seu próximo capítulo, viu? Eu vou dedicar um vídeo inteiro a esse tema nos próximos episódios e já volto a falar sobre isso aqui. Então, o que tudo isso muda concretamente para você como paciente masculino? Primeiro, os procedimentos estão mais seguros. A tecnologia reduz o trauma cirúrgico, o tempo de recuperação, o tempo de anestesia e o risco de complicações. Segundo, os resultados estão mais naturais. As técnicas evoluíram para respeitar a tua anatomia, não para sobrepor um padrão genérico e artificial. E em terceiro, a recuperação está mais curta.
O que antes afastava os homens aí semanas ou meses do trabalho, da academia, da vida social, hoje se resolve em poucas semanas ou alguns dias às vezes, tá? O mercado de cirurgia plástica masculina não está crescendo por acaso não, viu? Está crescendo porque as técnicas finalmente entregam o que o homem sempre quis. Resultado real, discreto, compatível com o seu estilo de vida. Agora me conta aqui nos comentários quais dessas 5 tendências mais chamou sua atenção. A naturalidade, a Lipo HD com tecnologias, a inteligência artificial, a medicina regenerativa ou a cirurgia plástica de especialização no homem? Fala a verdade. A sua resposta aqui vai me ajudar a fazer os próximos vídeos, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre os impactos das canetas emagrecedoras na demanda pela cirurgia plástica masculina e o que esses remédios fazem com o seu corpo e por que a cirurgia plástica do contorno corporal pode sim ser o seu futuro depois desse emagrecimento grande, tá bom? Se você usa essas canetas emagrecedoras, esse vídeo vai ser fundamental para você. Se inscreve aqui no canal e ative o sino para não perder esse vídeo. Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino e até o próximo vídeo, hein?